Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E hoje eu quero falar sobre um fenômeno. Este fenômeno, ele transcende cultura, geografia ou normas sociais. Esse fenômeno já era evidente na época da igreja primitiva, na época do apóstolo Paulo. Tanto que ele está tratando deste fenômeno nesta carta aos Gálatas. Existe hoje no mundo cristão, e eu uso o mundo cristão para encompassar da mais ampla forma possível todo tipo de igreja, todo sabor de religião que se chama cristão, mas muitas vezes é só o nome. Mas existem muitas práticas e doutrinas que são tão descaradas, são tão ofensivas à sã doutrina, ao bom senso e até ao bom gosto, que nos deixa tontos. Algumas dessas deveriam ser facilmente repudiadas com o mínimo de conhecimento bíblico. No entanto, muitas vezes são largamente aceitas e praticadas sem nenhum problema, sem nenhuma resistência. Outras aberrações, elas são mais sutis, elas são, portanto, mais perigosas. Por quê? Porque uma coisa que é mais sutil é mais fácil de passar despercebido, de passar por debaixo do radar do crivo bíblico, especialmente de alguém que não tem muito crivo e não tem muito bíblico. Então é mais fácil de ser enganado pela sutileza de algumas dessas doutrinas. Mas voltando aqui para os Gálatas que eram vítimas desse fenômeno, eles chegaram ao ponto de duvidar do próprio Evangelho. Eles chegaram ao ponto de duvidar e rejeitar o Evangelho que os salvou. E se é possível ser enganado nesse ponto, se é possível ser enganado sobre a salvação, que é, afinal de tudo, o começo, é o alicerce, é o básico, se é possível ser enganado no Evangelho, o que mais se pode ser enganado? O que mais se pode ser iludido e passar despercebido? Olhando para o mundo de modo mais ampla, não só nas igrejas, mas o mundo de um modo geral, o mundo hoje questiona coisas também muito básicas, coisas fundamentais da lógica. Se questiona questões da sociedade e da própria natureza humana, e da lucidez e da sanidade. E muitas vezes passa despercebido, as pessoas simplesmente aceitam, como se fosse algo perfeitamente normal. Então, esse fenômeno é algo realmente espantoso. E eu uso espantoso no sentido literal. É espantoso. É espantoso ver pessoas pensando e agindo e aceitando coisas que não têm o menor cabimento. Menor cabimento. E muitas vezes nós crentes, nós não somos livres desse fenômeno. Nós não somos livres de aceitar coisas, muitas vezes básicas, mas importantes, que deveriam despertar alarmes e sinos e bandeirinhas, deveriam estar balançando em nossas mentes, mas muitas vezes passa batido. Então hoje,
eu quero ver qual foi esse fenômeno que os Gálatas sucumbiram e que nós podemos também, se nós não vigiarmos, podemos também sermos vítima deste problema. Olhe comigo primeiramente no primeiro versículo que nós lemos, Gálatas 3:1, e vamos começar vendo o fenômeno do problema. Esse problema é um fenômeno, ele começa aqui, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? No mundo cristão, o fenômeno pode ser observado, como mencionei agora há pouco, pelas muitas e variadas aberrações, heresias, falsas doutrinas e práticas antibíblicas. É algo real, é presente. Mas muitas vezes esse analfabetismo bíblico e esses fenômenos e essas situações são criadas e propagadas por uma falta de conhecimento. Isso não é novidade alguma. Lá em Oséias capítulo 4, eu vou ler para vocês, mas se você quiser olhar, quiser anotar, Oséias capítulo 4, no versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, quando existe uma falta de conhecimento, quando existe uma ignorância no sentido, não querendo ofender, não é xingar ninguém de ignorante, mas ignorante no sentido de uma falta de conhecimento. Quando as pessoas têm uma ignorância, eles não conhecem. Quando há um analfabetismo, o que acontece é que o termo usado aqui em Oséias, falou que o meu povo foi destruído. Existe uma destruição de várias formas, uma destruição, um enfraquecimento do povo de Deus, um enfraquecimento nas igrejas de Deus. Eu digo mais, na sociedade, quando existe falta desse conhecimento das coisas rudimentares, a sociedade é destruída. Como a igreja é destruída, como uma família pode ser destruída, como uma vida pode ser destruída, porque lhe falta conhecimento. Mas aqui no caso dos Gálatas, eles conheciam a verdade. No caso dos Gálatas, esse fenômeno não era algo fruto de falta de conhecimento, porque Paulo escreve no versículo 1, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Aí veja bem, a vós perante os olhos de quem? Vós, deles. Paulo falou, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, vocês que na frente dos seus olhos, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado. Jesus Cristo foi evidenciado, ou seja, ele foi provado. Houve evidência, houve resultado, houve prova. Ele falou, quem vos fascinou a vós perante quem? Perante os olhos, os seus olhos, Jesus Cristo foi evidenciado. Agora é interessante você olhar as palavras perante os olhos. Essa palavra perante os olhos é a tradução de uma palavra no grego, e é a palavra prografos. Prografos é feita a preposição pro, que quer dizer em favor, ou em direção, ou para, e grafos, que significa desenhar ou deixar claro. Daí que nós temos fotografia, ecografia, geografia. Então, grafia vem de grafos, que quer dizer desenhar ou deixar claro. Não tem aquela expressão? Você entendeu o que é que eu desenho? Por quê? Porque você desenha, fica mais claro, né? Fica visual. Esse grafos quer dizer isso. Então, quando fala aqui, usa o termo perante os olhos, prografos, é isso. Fala, olha, foi colocado de forma gráfica, de forma clara. Foi esclarecido perante os nossos olhos. E aí continua dizendo, perante os nossos olhos, de quem Jesus Cristo foi evidenciado. Então, mais uma vez, reforçando aquela questão do perante os olhos pró-grafos. Então, na questão dos Gálatas, não era uma falta de conhecimento. Não é que eles não sabiam. Não era que eles eram ignorantes. Eles sabiam. Eles sabiam. Ficou evidenciado, foi deixado claro, esclarecido, e eles conheciam. E outra coisa, aqui fala
para não obedecerdes à verdade. Você só pode obedecer o que você conhece. Concorda comigo? Você não pode obedecer o que você não sabe. Se você não conhece o código de trânsito, Herbert, então você não deve dirigir. Você não deve conduzir nenhum veículo. Por quê? Porque você não pode obedecer às regras se você não conhece as regras. Mas o irmão aqui tirou nota top, passou no teórico, então ele conhece. Então, se você vê ele fazendo barbeiragem, não tem desculpa. Foi evidenciado perante os seus olhos. Então veja bem, quando fala para não obedecer, eles está indicando que eles sabiam, eles conheciam. Se eu escolho desobedecer, é porque eu sei o que é certo e o que é errado. Então, eles sabiam, eles tinham esse conhecimento. Da mesma forma, nos dias de Oséias, voltando para Oséias 4, versículo 6, que fala assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí continua, o versículo 6, porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, o meu povo é destruído, Deus falando, por falta de conhecimento. Agora veja bem, não era falta de conhecimento que eles não tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas segue na sequência, porque tu rejeitaste o conhecimento. Não é que você não sabia, você sabia, você simplesmente fez assim, ó. Não quero. Rejeitou. Eles tinham conhecimento como os irmãos lá em Gálatas, eles tinham conhecimento, como no tempo de Oséia, eles tinham conhecimento. O fato que faltou conhecimento não era falta de conhecimento, o fato que faltou conhecimento é porque eles rejeitaram o conhecimento. Eu tenho aqui um copo d'água, aqui tem água, eu tenho essa água, mas se eu rejeitar essa água e jogar ela em cima do amaro aqui, por exemplo, eu vou ficar sem água. Não é porque eu não tinha água, a água está aqui. Mas em vez de aceitar e, com licença, delícia, beber água, eu vou rejeitá-la. Estou sem água. Sim, você tinha água. Eles tinham conhecimento, o problema é que tu rejeitaste o conhecimento, aí ficaram sem conhecimento. A mesma coisa em Gálatas. Eles escolheram desobedecer à verdade, eles conheciam a verdade, Cristo foi feito prografos perante eles, ele foi evidenciado, só que foi o que houve? Eles estavam rejeitando a verdade. E esse é o grande problema que nós encaramos hoje. Mesmo que tenhamos a verdade, se nós a rejeitarmos, vai ter o mesmo efeito se como a gente não tivesse. Eu digo uma coisa, do que adianta sabedoria se você não a coloca em prática? É a mesma coisa de você ter um remédio e não tomar. Olha, esse remédio aqui vai curar o seu problema. Tá? E outra coisa, muito cuidado, o remédio não cura, ele remedia, mas deixando isso de lado, tem aqui nessa caixa uma substância que vai curar sua doença. Ah, vai curar. Ah, tá certo. Aí você compra, aí você bota lá a caixa lá no armário e tu fica olhando. Rapaz, custou uma nota preta esse remédio. Mas eu comprei. Dizem que é muito bom. O médico falou que é tiro e queda. Vai tomar? Ah, não. Tomar não. Do que adianta? Do que adianta sabedoria se você não colocá-la em prática? Do que adianta conhecimento se ao invés de abraçar e aplicar e praticar, eu vou rejeitar? Nada, não adianta nada, o efeito zero. Nenhum. E esse é o problema. Esse é o fenômeno. O fenômeno é fruto da rejeição da verdade. Não é a falta de conhecimento da verdade. É a rejeição da verdade. É o tipo de pessoa que segue o seguinte raciocínio: eu não sei, eu não quero saber, e eu tenho raiva de quem sabe. É exatamente isso. Isso é o hino do tolo.
Eu não sei, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. É o lema do tolo. O tolo não quer saber. Ele não sabe, ele não quer saber, e ele tem raiva de quem sabe. Nós podemos observar, por exemplo, que esse pensamento descreve o tolo, segundo Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos, o que os loucos fazem? Se você fala louco, quer dizer um tolo. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os loucos, os tolos, eles desprezam o quê? A sabedoria, a instrução. Ele não sabe e nem quer saber e tem raiva de quem sabe. E quando nós entramos nesse caminho, se você observa na sua vida algo que você não sabe e você não quer saber e você tem raiva de quem sabe, muito cuidado, porque número 1, você está se caracterizando como um tolo, e número 2, você está adentrando esse fenômeno aqui, que é um grande problema. Eu não digo isso apenas em termos de Bíblia e doutrina bíblica. Qualquer área da sua vida. Vou usar o EPT mais uma vez. O EPT já está com a carteira tirada. Pela fé, já está com a habilitação tirada. Tá? Aí eu chego lá, eu que dirijo há mais de 80 anos, eu chego para lá e falo, EPT, deixa eu mostrar aqui umas dicas aqui. Não, eu tirei a minha carteira de habilitação. Eu estou habilitado. Sim, mas deixa eu dar umas... Não! Ou seja, ele não quer saber. Não está interessado em saber. E está com raiva de quem sabe. Não pode mostrar nada para ele. Não seja assim, Herbert, é muito feio. Qualquer área. Nunca seja um tolo que despreza a instrução, que despreza a sabedoria. Provérbios 1, versículo 2. Busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Que definição perfeita da palavra de Deus. O que o tolo quer? O tolo quer o que ele quer. Ele só quer aquilo que vai satisfazer o coração dele. Ou seja, ele quer o que ele quer. E o que ele não quer, não interessa, não quer saber. Rejeita, está fora. Não, mas Deus fala isso. Isso não me agrada, o que eu quero é isso. Então, não obrigado, Deus. Rejeita a verdade. Por quê? Porque a verdade não lhe agrada. Gente, nem sempre a verdade vai nos agradar. Mas a verdade não está lá para ser agradável, a verdade está lá para ser a verdade. Para ser o fundamento, para ser a nossa rocha. Porque o que não é verdade é o quê? É mentira, é falsidade. Eu não sei quanto você, mas eu quero edificar a minha casa, a minha vida, na rocha da verdade, na rocha que é Cristo, na rocha que é a palavra de Deus. O momento que eu começo a rejeitar a verdade, eu começo a complicar a minha vida. E se quando a verdade perde para aquilo que agrada o meu coração, então eu sou um tolo. Eu estou rejeitando a verdade porque não me agrada, eu não gosto. Então não façamos isso. Mais uma vez, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. O que é isso, aquele que se isola? O que se isola é a pessoa que não me fala em nada, deixa eu quieto, deixa eu fazer o que eu quero. Ele se isola. Ele não se abre para conselho, instrução e sabedoria. Ele se isola. Por quê? Ele quer satisfazer o seu próprio desejo. É a pessoa que não busca conselho e não ouve conselho, ela se isola. Por quê? Porque ela quer satisfazer os desejos do seu coração. Eu quero fazer o que eu quero fazer? Eu quero fazer o que eu gosto. Eu quero o que eu quero. Não, mas é porque... Se isola. Entra numa concha. E ninguém consegue penetrar. Por quê? Porque eu não quero a verdade. Provérbios 23, versículo 9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Porque o tolo, o louco, ele não vai ouvir, ele vai desprezar a sabedoria das tuas palavras. Por quê? Porque ele não quer sabedoria. Então, mais uma vez, esse fenômeno não é fruto de falta de conhecimento. Esse fenômeno é fruto de rejeição do conhecimento, rejeição da verdade, em prol de fazer o que você quer, o que me agrada, o que o meu coração quer. É daí que vem esse fenômeno que nós estamos vendo aqui esta noite. Essa descrição
de um tolo, de um louco que o Provérbios faz aqui, que se encaixa perfeitamente com essa rejeição, é o que Paulo falou. Paulo começou o capítulo 3 com que palavras? Ó insensatos. O que quer dizer insensatos? No dicionário, insensato quer dizer que não é conforme ao bom senso ou à razão. 2. Quem não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso. Insano, doido, eu gostei dessa, doido, delirante. Pois é, Paulo assim descreveu os Gálatas. Vocês são insensatos, vocês são tolos, vocês são loucos, vocês estão doidos. E ele continua, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Este fenômeno de quem vos fascinou, este fenômeno é fruto de uma rejeição da verdade de uma pessoa que se caracteriza, que se encaixa na descrição de um tolo. Ou como nós lemos aqui, a Bíblia também chama de louco. Por que louco? Que é doido. Não segue a razão, não faz sentido. Em grego, essa palavra insensato é a palavra grega anoetos. Essa palavra é duas partes, a preposição a e noé. Noé é mente ou conhecimento. Aqui vem metanoia, é uma mudança de mente, traduzido como arrependimento. A quer dizer sem. Você fala alguém analfabeto. Acéfalo é o quê? Alguém que não é alfabetizado. Alguém que não tem um cérebro. Assim, a denota o contrário. Não é falta de. Noetos está falando sobre a mente, entendimento. Ou seja, insensatos, o que Paulo escreveu foi anoetos. Vocês estão sem mente. Não seria muito distante de falar, você é um acéfalo. Olha, gente, se alguém lhe chamar de acéfalo, não agradeça, não é elogio nenhum não, tá bom? Você é o acéfalo, tá? Obrigado, você acha? Não sei, todos notam. Não é esse o teor. Não é esse o teor. Estou chamando você de alguém que não pensa. De um idiota, de um doido, de um insensato. Não é para agradecer. É para se tocar, tá? É para acordar, tirar o café e tomar jeito. Mas então, nós temos aqui insensatos, que é justamente um tolo, que é justamente alguém que rejeita a verdade. Veja bem, em Provérbios, alguém que não tem conhecimento, alguém que não tem a verdade, é classificado como um simples. O simples, ele não sabe nada, é um papel branco, não tem nada escrito. Ele erra porque não tem conhecimento. Inclusive, a Bíblia fala isso, que o simples erra porque não tem conhecimento. Porque ele é simples. O tolo não. O tolo não é alguém que não tem conhecimento, é alguém que rejeita conhecimento, é alguém que rejeita sabedoria. Ser simples é uma coisa, é até perdoável e passível de misericórdia. O tolo não. O tolo sabe, o tolo conhece, só que ele escolhe rejeitar. E é daí que vem esse fenômeno. Quem vos fascinou? Quando nós começamos a rejeitar a verdade, a rejeitar a sabedoria que nós conhecemos, quando nós começamos a escolher, nós começamos a dissecar e retalhar e escolher o que nós vamos e o que nós não vamos aceitar, nós estamos entrando em território de doido, tolo, insensato. E o próximo passo é o quê? Quem vos fascinou? Nós somos fascinados quando nós rejeitamos a verdade e a sabedoria. Essa palavra fascinar, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? No dicionário, fascinar quer dizer deslumbramento. Quer dizer, veja só, dominar. Quando alguém está fascinado, ele está dominado, hipnotizado quase. Quer dizer, exercer domínio por meio de encantamento, feitiço ou enfeitiçar. E por último, atrair, seduzir de maneira irresistível, encantar. Fascinado.
Já em grego, a palavra traduzida fascinou é a palavra grega baskaino, que significa contaminar ou fascinar. Contaminar ou fascinar com falsidades. Ou seja, essa palavra aqui, fascinou, no português pode até ser que você pode usá-la de uma forma positiva. Entendeu? Aquela música me fascinou, uma música muito, muito maravilhosa, aquela pintura, aquela paisagem me fascinou. Tudo bem, nada de errado com isso. Porém, fascinar no português pode ter sua dualidade, no grego não. Essa palavra fascinar no grego, baskaino, ela não é positiva. Não é um fascinar positivo. Sempre é um fascinar para o mal, para a falsidade, para o erro. Nunca é para o bem, é sempre para o mal. Mas acontece. O fenômeno se define como havendo rejeitado a verdade. Ao rejeitar a verdade, eu convido a tolice a se instalar na minha vida, no meu coração. E o terceiro passo é sermos enfeitiçados. Inclusive, se você olhar na tradução da Bíblia em inglês, do King James, Rei Tiago, a palavra que é usada lá é a palavra bewitched, que quer dizer enfeitiçado, feitiço de bruxa. Você tem uma ideia? Em inglês, bruxa é witch. Enfeitiçado é bewitched. Você foi embruxado. Eu creio que é mais preciso do que no português que fala fascinar, porque fascinar pode ser bom, pode ser ruim. Bewitched, como no grego, não tem positivo. Você foi embruxado, você foi enfeitiçado por um feitiço de uma feiticeira. Deixa bem claro. Fascínio é preciso, mas no português ele perde um pouquinho. Linguisticamente no grego, linguisticamente no inglês, deixa bem claro que é negativo, não é positivo. Então se rejeita a verdade, a tolice entra, aí entra junto com isso o feitiço. Nós somos fascinados, enfeitiçados, dominados, encantados, irresistivelmente. Por quê? Porque rejeitamos a verdade. Porque rejeitamos a verdade. Mas como começa tudo isso, pastor? Muito bem, nós vimos então o fenômeno do problema, vamos ver a fonte do problema. Nós vimos o fenômeno, vamos ver a fonte. 2 Timóteo 3, abram suas Bíblias para 2 Timóteo, capítulo 3, e olhem no versículo 14. Vamos ver a fonte, nós vimos o fenômeno do problema, vamos ver a fonte do problema. 2 Timóteo 3, 14, diz assim. Que é Paulo escrevendo para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Note que aqui existem 3 referências a aprendizado. Tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, fica claro, e de que foste inteirado. Esse inteirado quer dizer o quê? Que ele aprendeu, foi passado para ele. Ele recebeu aquilo, ele foi inteirado. Tá? Ele foi ensinado, ele foi inteirado. Sabendo de quem tens aprendido. Então, um versículo não muito longo, com 3 referências a aprender. Tá? Então, a fonte do problema é justamente isso. De onde estamos aprendendo. Temos que ter muito cuidado a quem ou ao que nós estamos nos expondo. Note que eu não falei aprendendo, eu falei expondo. E eu vou explicar para você daqui a pouco. Mas temos que vigiar ao que nós estamos nos expondo, ao que nós estamos ouvindo e ao que nós estamos vendo. Por quê? Porque a audição e visão são 2 portais para a nossa mente. O tato também é um portal, mas sabe, se você for cego e vai ler em braille, não vê muito ao caso aqui. Mas é um portal. Mas os portais principais da mente é o ouvido, é a audição e são os olhos, a visão. Então nós temos cuidado com o que nós vimos, com o que nós ouvimos. Filipenses 4:9 diz o seguinte: e também aprendestes. Então Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, falando sobre aprender, né? O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim.
Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então veja bem, Paulo falou, vocês aprenderam comigo. Como? Naquilo que você ouviu e naquilo que você viu. Naquilo que você ouviu de mim e naquilo que você viu de mim. Então aqui nós temos, se eu abrir um pequeno, rápido parênteses aqui sobre aprendizado. Aprendizado não é só faça o que eu faço, faça o que eu falo, é faça o que eu faço. Você pode ouvir o que eu falo, mas você vai ver o que eu faço. Então não adianta só falar, você tem que fazer. Você é professor, você é pastor, você é um pai, você é uma mãe, você tem o dever e a posição de ensinar. Lembre-se disso, você só não ensina com o que você fala, você ensina com o que você faz. O seu exemplo, com as suas decisões, não são só suas palavras, não é só o que você ensina, é o que você faz. Dia a dia, cada decisão. Visão e audição. É preciso muita cautela com o que aprendemos. O aprendizado tem várias dimensões, e todas elas são importantes, e todas elas são reais, e todas elas são válidas. Mas uma dimensão é quem ensina e quem aprende. Aprendizado tem a moeda com dois lados. Eu não posso ensinar se não tem ninguém para aprender. Já pensou a cena, não tem ninguém aqui, está vazio, eu estou aqui ensinando as paredes? Coisa de tonto, né? Pois é. Mas eu não posso ficar aqui ensinar, e só porque você está fisicamente aqui, não quer dizer que vocês estão aprendendo. Seria muito bom se tudo que eu falasse automaticamente fosse absorvido, inteirado. Seria maravilhoso. Mas não é assim. Então tem que ter alguém que ensina, tem que ter alguém que aprende. Então muito cuidado. Muito cuidado a quem você está ouvindo, muito cuidado ao que você está assistindo. E na época que vivemos é uma época altamente visual. Visual. Todo mundo quer ver coisas. Eu não sei quanto a você, mas não é errado, não há certo e errado, é uma questão de preferência. Eu prefiro muito mais pegar um livro ou um artigo e ler do que assistir um vídeo. Por quê, pastor? É o seguinte, eu posso dar um fast forward, eu posso ler rapidamente e decidir se aquilo vale ou não a pena. O vídeo não, o vídeo tem que ficar assistindo lá. Ou se não botar lá, aumentar a velocidade no YouTube. Mas você não entende nada, né? Você não entendeu nada. Então, para mim é mais prático usar os olhos que Deus me deu, e eu dou uma lida por cima e vejo, e muitas vezes eu falo, sabe uma coisa? Não vale a pena. Detectei vários erros e várias coisas que não são verdade. E eu não quero aquilo que não é verdade. Se você aceita a falsidade, você automaticamente rejeita a verdade. Não tem como você ter os dois. Não dá para servir dois mestres. Ou você vai servir a verdade ou a falsidade. Não dá para caminhar um pé aqui, um pé ali, não. Existe a dimensão do ensino formal e informal. Formal poderia ser aqui na igreja, numa sala de aula, na faculdade, na escola, no centro de formação de condutores, tá? É formal. Você vai lá, você senta, alguém fica em pé, tem material, quadro branco, aquela coisa toda. Nada de errado com isso. Mas tem também o aprendizado informal, que é tão importante, se não mais importante do que o formal. Porque o informal está acontecendo constantemente sem que você perceba. Tudo que entra aqui e aqui está começando a fazer parte de você, das suas memórias, do seu conhecimento, do seu banco de dados. E se você não vigiar, se você se rodear com experiências e sons e conversas e doutrinas e amizades e em ambientes que não são propícios para o crente, o que vai acontecer é que aquilo vai fazer parte de você. Eu te dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Quando minhas filhas eram pequenas, nós decidimos que nós não íamos ter televisão em casa. Tá? E nós não tínhamos. Se você tem televisão em casa, eu também tenho hoje, eu não estou criticando quem tem. Estou falando que a decisão que eu e a minha irmã tomamos. Por quê? Porque elas eram pequenininhas,
muito suscetíveis a influências. E a gente não queria, por exemplo, tá passando alguma coisa lá e tem alguém fumando, alguém bebendo, alguém... Enfim, coisas que elas estariam aprendendo informalmente, aquilo estaria fazendo parte do normal para elas. Chegou até o ponto que a gente estava no supermercado, você vê quanto tempo isso faz, porque tinha alguém fumando dentro do supermercado. Hoje não se fuma mais no supermercado, mas naquela época, tá, em 1885, ainda podia fumar no supermercado. Então, estávamos lá, empurrando nosso carrinho, e eu acho que eles estavam dentro do carrinho, né? Tinham, sei lá, 3, 4, eu não lembro, mas eram pequenininhos. E apareceu uma mulher fumando. Eu não sei qual das duas foi, a Michelle vai dizer que foi a Gabriela, com certeza, mas uma delas apontou e falou: papai, mamãe, mulher do diabo. Por quê? Porque fumar é do mal, fumar é coisa do diabo, fumar não pode. Aquilo as chocou. Elas ficaram chocadas. Como que alguém está fumando? Ele não sabe que fumar é errado, fumar faz mal, fumar não é do bem. Que absurdo, essa mulher satânica. Sabe o que é isso? Elas ficaram chocadas. Elas não tinham convivência com aquilo. Quando nós começamos a andar com a turminha errada, muita coisa se normaliza. E hoje em dia você não precisa andar e sair da sua casa. Não. Hoje você tem ela vindo para você através da televisão, do computador, do celular, do tablet. Naquela época era muito fácil, não tem televisão, acabou-se. Hoje em dia todo mundo tem celular, tem tablet, criança tem, adulto tem, criança tem, adolescente tem, velho tem, jovem tem, todo mundo tem, pobre tem, rico tem, todo mundo tem. Como diz o ditado, lascou-se foi tudo. Por isso que precisamos vigiar. E quando nós deixamos essas coisas entrarem, aquilo vai fazer parte, muitas coisas vão se normalizar. O que deveria nos chocar, não vai mais nos chocar. Porque aprendemos. Porque nós aprendemos. Paralelo com o formal e o informal, é o aprendizado ciente e o aprendizado inconsciente. Não que você está dormindo, mas você não está no... Bom, eu estou agora aprendendo. Não, é aquela coisa informal. Você está, sem perceber, você está aprendendo. Você pensa que não está, mas você está. Muito cuidado. Falando sobre andar corretamente perante Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aprender assim a Cristo. Nós temos que aprender de quem? De Cristo. Temos que aprender de Cristo. Cristo, a palavra, deve ser a nossa fonte, deve ser a nossa cartilha, deve ser o nosso molde. E quando Cristo não é a nossa fonte, quando Cristo não é a nossa verdade, quando a palavra não é o nosso alicerce, o que acontece é que nós vamos ficar enfeitiçados e fascinados. E atraídos, a definição foi o quê? Atraído irresistivelmente. Irresistivelmente. Nós vamos perder controle do que nós, não controle das suas ações, mas controle do que você quer, do que você deseja, do que você busca. Você não mais vai controlar. Ah, sabe o que é, pastor? Eu já ouvi muita gente falar isso. Pastor, sabe o que é? É que eu não tenho vontade. Gente, você não controla a vontade, eu não controlo a minha vontade, apertando um botão. Nós controlamos nossa vontade através daquilo que nós aprendemos, aquilo que nós absorvemos, aquilo que passa a ser parte de nós. Quando alguém fumar um cigarro, quando alguém beber bebida alcoólica, quando isso nos chocar, é um bom sinal. O problema é que hoje em dia é mais e mais difícil chocar ninguém. Está todo mundo insensível. Está todo mundo aceitando tudo. Não é novidade. Nada choca. Normalizou. Por quê? É isso aqui que eu estou falando. É a fonte. É a fonte do problema. É de onde estamos aprendendo. 2 Timóteo 4,
Versículo 10 fala assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas era um obreiro junto a Paulo. Demas abandonou Paulo. Estavam numa viagem missionária, estavam na obra, e Demas simplesmente fez assim, estou fora. Mas pastor, por que ele fez isso? Está dizendo aqui, olha, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Esse presente século está falando sobre amor a esse mundo. Diga uma coisa, como é que Demas veio amar o mundo? Sabe como? Ele começou assim, olhando de longe. Rapaz, a coisa parece estar boa ali, né? Ele começa a olhar para o mundo e começa a ficar... Começa a ficar fascinado, enfeitiçado. Eu quero fazer, eu quero ser, eu quero fazer aquilo, eu quero ser daquele jeito ali, ó. O que foi que o povo veio para Samuel e falou? Samuel, nós não queremos você nos julgando. Nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei. E Deus lá em cima falou, e eu sou o quê? Eu sou o quê para vocês? Ah, não, mas a gente quer um rei como as outras nações. Israel tinha um rei, que era Deus, Jeová, o Criador, que habitava no céu. Ah, não, nós queremos igual às outras nações. Sabe o que é isso? Eles olharam, rapaz, eu vou querer assim. Foi o que houve com Demas. É o que acontece com crentes. Eles olham para o mundo e começam a acontecer a coisa mais triste, mais ridícula, patética, desprezível, miserável na vida de um crente. Quando o crente começa a ter inveja do mundo. Quando o filho de Deus, uma filha de Deus, olha para o mundo e tem inveja. Rapaz, eu queria fazer aquilo, eu queria me comportar daquele jeito, eu queria fazer desse jeito, eu queria... Miserável criatura, o crente que pensa assim. Sabe uma coisa? Existe. O mundo está cheio. E esse aqui é a fonte do problema. É de onde está aprendendo, aonde estamos nos programando, porque é o que nós aprendemos, o que nós programamos, o que nós absorvemos, é isso que vai definir a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas paixões, as nossas direções. Não é o botão que você liga e desliga. Bom, hoje eu acordei e decidi que você é assim. Não. Você precisa se reprogramar o coração, reaprender. Tirar a falsidade, tirar o erro e trazer a verdade, trazer a doutrina, trazer Jesus da sua mente. Isso vai mudar a nossa vontade, isso vai mudar o nosso desejo, isso vai mudar o caminho que queremos andar. Por isso, tanto crente, sabe, eles passam a vida inteira relutando com isso. Que eles querem fazer o que eles querem fazer, como nós vimos aqui no tolo. Eu quero fazer o que agrada o meu coração. Mas por que agrada o seu coração ser assim? Por que agrada o seu coração? Por que é o seu desejo fazer assim igual ao mundo? Porque ele importou o mundo, se encheu do mundo, agora a vontade dele é igual a do mundo. A fonte do problema, a fonte do fenômeno é o aprendizado de onde estamos aprendendo. Formalmente, informalmente, conscientemente ou não, aonde estamos aprendendo. E nós estamos aprendendo 24 horas por dia. Bom, se você dorme, talvez não seja 24 horas por dia, mas nas horas que você está acordado, você está aprendendo. Os seus filhos estão aprendendo. Em casa, com cada decisão que você toma, com cada atitude que você toma, cada palavra que sai da sua boca, eles estão vendo. Eles estão aprendendo. Ah, mas eu não lhe ensinei assim. Ensinou sim. Talvez você não tinha um quadro branco e falou, olha, é o seguinte, olha, diante, mas ensinou. Mas ensinou, do mesmo jeito. Cristo morreu para nos livrar desse mundo, desse presente século. Gálatas 1:4, o qual se deu, falando sobre Cristo, o qual se deu a si mesmo
por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Cristo se deu na cruz para nos livrar do presente século mau. Aí, onde é que vai Demas? Amou esse mundo. Amou esse presente século. Deus se deu para livrar você do presente século. E você está amando o presente século, tanto que abandonou a obra, abandonou Paulo. É o fenômeno, é o problema, e essa é a fonte. Devemos viver de acordo com o que Jesus ensina, e não o que o mundo ensina, o que o mundo propaga. Tito 2,12, ensinando-nos que, mais uma vez, ensinando, ligado a aprender, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Este presente século nós estamos nele, mas Cristo nos ensina que devemos viver neste presente século de forma justa, de forma piedosa, de forma sóbria, com seriedade. Não devemos amar o presente século, mas se nós estamos olhando, namorando, absorvendo o presente século, é o presente século que nós vamos andar, e como Demas nós vamos abandonar. Nós vamos dar as costas para Deus, porque nós temos o presente século no coração, ao invés de Cristo. Não confunda a mensagem com o mensageiro. Muitas pessoas rejeitam a verdade porque o mensageiro é falho. Eu tenho uma novidade para vocês não vão acreditar nisso, mas sabia que eu sou falho? Calma, água com açúcar para todo mundo se acalmar aqui, né? Choquei, está todo mundo aqui chocada. O mensageiro de Deus deve ser emblemático de Deus, eu concordo. Mas tem muita gente que fala, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Quem já ouviu isso? Homens escreveram a Bíblia. E homens escreveram, que eu saiba, todos os livros que existem, já existiram ou vão existir no mundo. Então essa conversa de homens escreveram a Bíblia, isso prova o quê? Prova que você é um banana, dizer um argumento desses. Mas ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito. Mas nós temos um Deus perfeito e nós temos um livro perfeito. Essa é a diferença. O mensageiro deveria ser perfeito, mas sabe uma coisa? Impossível. Eu sou carne e osso igual a você, eu não sou perfeito. Mas a minha mensagem, se for pregada dentro da palavra de Deus, de um texto no seu contexto, ela é perfeita. Não porque eu sou perfeito. Então muita gente vê imperfeição no mensageiro. Eu já vi isso. Eu sei de pastores que outrora eram pessoas que eu admirava, e até hoje, a certo ponto, admiro algumas coisas, mas que fizeram coisas horríveis em suas vidas, não estão nem mais no ministério. Não vou entrar em detalhes. Mas o que acontece é que muitas pessoas, pegam tudo aquilo que ele uma vez jamais pregou em toda a sua vida e rejeitam tudo. Porque ele cometeu 1 ou 10 ou 20 erros, não interessa. Gente, só porque a pessoa cometeu um erro, não quer dizer que tudo que ele ensinou é desprezível e errado. As pessoas que eu estou me referindo fizeram coisas desprezíveis e erradas, que não deveriam ter feito. Mas fizeram. E isso não desqualifica os anos e décadas que eles passaram pregando a verdade. Tem muita gente que fala, não, isto aí não vou rejeitar porque isso é coisa do fulano e fulano, assim. Então, não. Isso é alguém que está buscando desculpa para rejeitar a verdade. A Bíblia fala, devemos provar todas as coisas. Então, o crivo não é se eu sou bonito. O crivo não é se eu sou perfeito. O crivo não é se eu prego ou ensino bem ou mal. O crivo é a palavra de Deus. É muito triste. Rapaz, o fulano prega muito bem. Rapaz, eu vi ele pregando, mas só pregou besteira, só pregou bobagem. Não, ele prega muito bem. O que interessa é o conteúdo, gente.
gaguejou, mensagem toda, não interessa. Se deu para entender, se está na Bíblia, amém, é válido. Então não confunda, não use essa desculpa de rejeitar a verdade, porque a Bíblia foi escrita por homens não são perfeitos. Não, mas Deus inspirou os homens e guiou os homens. E levou homens não só a escrever, mas a preservar e guardar a palavra perfeita de Deus para nós hoje. Então essa é a nossa fonte. Se nós vamos usar essa desculpa de homens são imperfeitos, porque o fulano não sei o quê, porque o cicrano não sei o que mais. Se vamos usar esse crivo, vamos usar essa desculpa, então nós só vamos crer naquilo que nós queremos. E quem é que crê só naquilo que quer é o quê? É um tolo. Ó insensatos Gálatas. O irmão João, quarta-feira, eu falei o quê, irmão? Eu falei, Jesus Cristo, o consumidor, consumador, é o consumador da fé, e eu falei o consumidor de fé. Ele consome a fé todo dia, só para ele. Pronto, eu cometi um erro. Tudo que eu jamais preguei nos últimos 22 anos de ministério, esquece, é tudo heresia, é tudo bobagem, para ser ignorado, que eu cometi um erro. Eu deveria ter falado consumidor? Não, foi um erro, foi. Crucifique-me, fuzile-me. Mas sabe uma coisa? Isso não descarta o que eu venho pregando esse tempo todo. É um exemplo muito simples, mas vamos supor que amanhã eu saio e roubo um banco. Se eu roubar o banco, eu mando o dízimo para a igreja, não se preocupe não, viu? Mas eu roubo um banco, eu sou preso, condenado, tá difícil hoje ser condenado no Brasil, tá? Não fazer crime, para outras coisas está muito fácil, mas para outras coisas é quase impossível. Mas tudo bem, vamos supor que o juiz não vai com a minha cara, condenado. Isso quer dizer que tudo que eu prego nos últimos 22, 23 anos é para ser ignorado, jogado no lixo e do contra, foi tudo erro? Claro que não. Eu deveria ter roubado um banco? Não. Eu deveria ter sido pego? Não. Mas eu fiz e eu fui. Mas a verdade e as doutrinas que eu venho pregando são verdade. São corretas. Então, muito cuidado para não ficar usando desculpas para disfarçar a nossa tolice. Porque tolice é tolice de qualquer jeito que você corta ela, tá? Homens escreveram a Bíblia e foram inspirados e guiados por Deus. E da mesma forma que Deus inspirou e guiou e preservou através do seu Espírito, através do mesmo Espírito, olha o que ele faz em João 16, 13. Jesus falando, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, se nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo que vai nos guiar. Então, quando o pastor está pregando aqui, é para você ter o Espírito não entristecido e não extinguido, a ponto que você possa senti-lo, ouvi-lo, para quando eu pregar, o Espírito Santo que habita em vós vai confirmar, porque o que eu estou pregando aqui vem daquilo que ele inspirou a cá. O mesmo Espírito que inspirou homens antigamente, que os guiou homens antigamente, que preservou essa palavra, é o mesmo Espírito que me leva a trazer a mensagem, é o mesmo Espírito que habita em vós. Mas se ele estiver apagado, extinguido e triste no seu coração, este filtro do Espírito Santo vai estar desligado. E nós nos colocamos em grande risco. Então, o fenômeno, o que vos fascinou? O fenômeno de ser enfeitiçado e dominado por uma ideia. A fonte é o aprendizado. Vamos terminar rapidamente com a fuga. Nós vimos o fenômeno, a fonte, agora a fuga. Como que eu fujo
deste fenômeno? Como eu fujo deste problema? Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Mais uma vez, o aprendeu. Contra a doutrina que aprendestes. Aí termina. Desviai-vos deles. Como você foge do problema? Fuja da fonte do erro. Fuja. Essa palavra aqui, noteis, essa é a palavra, noteis, ela é a palavra scopel. É daí que nós temos telescópio, microscópio. Scopel quer dizer olhar. É daí que vem episcopo, do bispo, episcopo. Episcopo, aquele que está em cima, está de olho. Esse noteis literalmente quer dizer isso. Fique de olho. Fique de olho em quem, eu vou ler aqui, noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Tem qualquer pessoa ou coisa, fique de olho, que for contra o que aprendemos aqui, desviai-vos dele. Fuja, corra. Por isso, como eu disse agora há pouco, eu prefiro ler. Eu não quero ter que assistir um vídeo de 20 minutos para perceber que é um monte de baboseira. Não, eu posso ler e falar, não, vou desviar disso, que é bobagem, está falando besteira. Foi uma coisa contrária à doutrina que me foi ensinado, contra a doutrina que eu aprendi. Não quero saber. Não quero saber. Cuidado. Noteis. A solução é fugir. Fuja desse fenômeno. Se desvie. Todo falso ensino vem através de alguém. Alguém. Ou é um livro, é um panfleto, é um vídeo, é uma palavra. Sempre tem alguém no meio. Mas não vem no vento. Caiu do céu. Saiu de um ovo. Não, é através de alguém. Sempre tem agência humana. E, mais uma vez, hoje em dia, com a internet e mídia social e celulares e telecomputadores, vem muito fácil. É muito fácil acessar, é muito fácil chegar a você e você chegar a ele. Muito fácil. Cuidado. Muito cuidado. Temos que notar, ficar de olho, não ignorar. Devemos nos prender à fonte e à doutrina correta. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem você aprendeu? Colossenses 2,8. Tende cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se não é segundo Cristo, se não é coerente e harmonioso com isso, não quero papo, não quero conversa. Não é segundo Cristo. O que vos fascinou? Foi o que Paulo perguntou à igreja na Galácia. O que vos fascinou? O que lhe dominou? O que lhe enfeitiçou ao ponto de você estar questionando a própria salvação? Vocês começaram no Espírito e vão acabar pelas obras? Paulo escrevendo a Timóteo sobre os dias de hoje. Porque virá tempo. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que quer dizer isso? Amontoando para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Eles vão sair atrás de alguém que vai falar o que eles querem ouvir. Eles vêm aqui, o pastor prega, gostei não, eu vou aqui na igreja aqui do outro lado, aí chega lá, a pregação é assim: Deus é lindo, você é lindo, eu sou lindo, todo mundo é lindo, que maravilha. Essa eu gostei, ele me chamou de lindo, eu vou ficar nessa igreja aqui, porque essa igreja me chama de lindo.
Eu estou exagerando, obviamente. Mas assim, mas se for naquela igreja e não gostar, eles vão em outra. E vão amontoar para si. Eu vou no canal do YouTube. Eu vou no Google. Até achar alguém que prega o que eu quero ouvir. Paulo falou, permanecei firmes naquilo que você tem aprendido e de quem você aprendeu. Tem muita gente que segue pregadores, e os pregadores nem sabem que ele existe. Não sabem nada da vida deles, não tem interesse na vida dele, não tem nada, nem pode ter. Ah, aquele cara eu vou ouvir. Agora, o seu pastor, que ele conhece há anos, que você conhece na carne, que tem um exemplo, um testemunho, está aqui, ele não sabe nada. Eu não falo de mim, mas de qualquer outro pastor. Agora, pastor é verdade. Cuidado, gente. É assim que você fica fascinado, enfeitiçado, controlado. Vou terminar com isso. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo. Qual o crivo? A palavra de Deus é o crivo. Não o que você quer, o que você gosta, o que eu quero, o que eu gosto. Aqui está o crivo. Eu te garanto uma coisa, tem muita coisa aqui que não vai lhe agradar. Tem muita coisa aqui que você não vai gostar. Mas eu digo uma coisa. Bom entendimento tem aquele que cumpre os mandamentos. Entendimento é quando você passa a ter prazer e vontade de fazer o que a Bíblia manda. O caminhar cristão, quando eu comecei meu caminhar cristão, tinha muita coisa que eu ouvia aqui e eu ficava, não sei se eu quero ou não. Mas eu pensei assim, eu querer é o fator decisório, eu querer é o crivo. Se eu querer, se eu gostar, o que eu não quero, não gostar. E eu comecei a aceitar e colocar em prática algumas coisas, eu comecei a cortar algumas coisas, acrescentar outras coisas, e sabe o que aconteceu? Sem que eu percebesse, aquilo não era mais algo pesado, não era mais algo que eu não queria, mas eu queria fazer aquilo agora. Aquilo se tornou parte de mim. Muitas vezes nós relutamos com alguma coisa, relutamos, e a paz não vem. Porque estamos resistindo. Aí vem duas opções. Você olha para o mundo e fala, ali sim. Ali sim a coisa é boa, ali sim o pasto é verde, ali sim o fardo é leve. E não é. O fardo leve está com quem? Com Jesus. Tome sobre vós o meu jugo. O jugo é um implemento para dois animais. Então o jugo de Jesus, ele está num lado do jugo, eu estou no outro lado do jugo, a gente vai carregar aquele jugo. O meu fardo é leve. E encontrará o quê? Paz e descanso para as vossas almas. Foi o que eu encontrei. Eu fui tirando certas coisas, acrescentando uma coisa, quando você menos percebe, você tem uma paz naquilo. Por quê? Porque você aprendeu, aquilo agora faz parte de você. E quando a gente rejeita, como o tolo faz, eu não quero, não gosto, não quero, não gosto, não quero. Sempre vai ter atrito. E o problema com o atrito, sabe que o atrito é um fardo pesado. Aí o diabo vem e fala, olha como o meu fardo é leve. Mentindo. Olha como o pasto no mundo é mais verde. Olha como a vida no mundo é mais fácil. Veja como o caminhar do mundo é mais agradável. É tudo mentira. É tudo mentira. O pasto não é mais verde. O fardo não é mais leve. E o caminhar não é mais agradável. Mas ele está mentindo, enganando. É o que ele faz. Mas se eu andar com Cristo é cheio de atrito, porque eu estou rejeitando, aquela mentira vai se parecer muito verdade e muito atraente. Só que não é. Só que não é. Então vamos fugir desse fenômeno de ser enfeitiçado, enganado. Porque Deus não enfeitiça. Deus traz a verdade, e a verdade liberta.
O diabo não. O diabo traz mentira e engano que escraviza e prende.